Estamos de volta aqui com o AgroB no canal Viver Brasil, hoje falando sobre a mandioca. Estamos recebendo aqui o Fernando Tinoco, que é coordenador técnico de agroecologia da Emater. Ô, Tinoco, duas observações aqui. No primeiro bloco, a gente passou aqui a música do Djavan no VT, né? E é impressionante como o Djavan é sensacional, né? Porque ele consegue colocar o nome, o nome científico da mandioca na letra da música, das euforbiáceas, né? Ele fala, a farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, que é a mandioca, e depois tem o maniô, que é a utilíssima, que um tio meu, que ele diz na música, que apelidou de macaxeira, que na verdade pode ser um tio quinto, né? Porque na prática a mandioca ela tem uma origem na América do Sul. Não falei disso aqui à toa, porque para a gente falar um pouquinho da origem da mandioca. Ela tem uma origem na América do Sul, diferentemente até de muita coisa que a gente produz no Brasil, né? Ela tem origem na América do Sul e especificamente no Brasil, No Brasil. né? No Brasil. Tem aí algumas pessoas que ainda questionam, mas isso já bateu o martelo há muitos anos, né? Ela é de origem brasileira. Então é uma das plantas abençoadas por Deus. E bonita por natureza. Bonita por natureza, né? E muito legal porque na própria música do Djavan, ele coloca, né, que o cara que não tem eranembeira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. É bem isso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente avançou muito em termos sociais a década de 70 para frente, né? Década de 1970 para frente, mas no passado, quando ainda, infelizmente, a fome é uma realidade no Brasil, infelizmente ainda temos isso, mas ela é pormenorizada muito também pela plantação de macaxeira da mandioca, né? Sim, ela é uma planta, desde as suas origens, né? Cultivadas em áreas de difícil cultivo de outras, né, plantas. Ou seja, ela nasceu, vamos dizer assim, ela nasceu e cresceu em solos até mesmo de baixa e média fertilidade e hoje é adaptada às áreas de grande fertilidade, alta e média e grande fertilidade. Pensando o quê, gente? Aqui o AgroB também é cultura demais, né? A gente falando aqui de música, a agricultura é legal, cabe tudo, né? Porque a agricultura, assim como o amor, as relações, a agricultura também é motivo para as grandes músicas que a gente conhece. Tá no sangue do brasileiro, né? Da nossa cultura. É verdade. E os nossos artistas sabem valorizar isso, né? Se a gente pegar aí Tonico e Tinoco, quantas músicas tiveram referência, né? Chão Carreiro e Pardinho, você tem aí Chitãozinho e Chororó, mais recente, né? Ou seja, você tem uma turma muito grande além da MPB. E essa história da mandioca tem uma situação também que eu queria que você explicasse para a gente. Muito comum as pessoas, aquela dona de casa, aquele senhor que está nos ouvindo aqui, que de repente ele não é um especialista, mas planta suas coisinhas ali no quintal, tem o seu sítio, ele sempre ouve, a mandioca é boa porque ela dá em terra, dá em qualquer terra. A mandioca, a rama, ela vai ampliando cada vez mais. É verdade ou não é bem assim? É verdade, mas podemos melhorar essa verdade. Veja bem, isso aí é provado já tecnicamente, cientificamente, e nós técnicos seguimos muita pesquisa, né? Quando você tem um solo de baixa fertilidade, a mandioca se adapta, ela produz, mas ela produz com baixa produtividade, e às vezes com uma qualidade um pouquinho inferior. Agora, quando você dá condições para aquela planta, ou seja, tira a acidez, utilizando a tecnologia da agronomia, e faz uma adubação complementar, principalmente com um mineral muito importante na cultura da mandioca, que é o fósforo, nós conseguimos triplicar, quadruplicar, ou até mais do que isso, em áreas potenciais, áreas com declividade boa, com um mínimo de potencial hídrico. Temos que levar também a tecnologia para a mandioca. E está aí, né? Mais uma oportunidade das mandiocas coloridas, né? Também, né? Nesse fator Você tem essa possibilidade. Mas o atual cenário em Minas Gerais, ele é favorável, né? A gente, depois dessas experiências todas, caminhos todos, a gente tem aí uma ramificação mesmo da mandioca. Mas uma coisa super importante que eu ouvi de especialistas e quero a sua opinião, a sua análise também, é que não é o caminho, assim como em outras culturas, ser aquela monocultura, a pessoa que vai produzir só mandioca.
tem um grande perigo nisso aí, né? Como toda cultura, né, como toda monocultura, aquele produtor que queira entrar, né, dentro do agro aí, né, entrar na mandioca, e como diz o outro, no negócio da mandioca, tem que tomar muito cuidado. Existem algumas doenças, algumas bactérias, alguns fungos que comprometem a produção e a qualidade do mandiocal. Então, vamos ficar atentos, vamos ter uma boa assistência técnica, procura a Emater do seu município, nós temos Emater esparramado em todo o estado, procure as orientações, monocultura não, a gente sempre faz um plantio pensando numa rotação e quem sabe até no plantio consorciado. Nós temos plantas companheiras e amigas do mandiocal, da mandioca, que no caso aí a gente usa muito feijão em consórcio, o próprio milho, Perfeito. Né? São plantas companheiras e que ajudam a diminuir as chances de doenças e de perdas de produtividade. O que o senhor está querendo dizer é que o cara coloca ali naquela terra ali, vai lá, uma partezinha de mandioca, coloca uma partezinha de feijão, e aí vai para ele não ficar refém de uma cultura apenas. Sim. Ou se ele for plantado você citou aí uma tecnologia de consórcio, a gente fala de consórcio, plantas no mesmo espaço, várias plantas, várias espécies de plantas cultivadas no mesmo espaço, né? Mas existem plantios solteiros bem-sucedidos. Quais são esses plantios? E a grande maioria dos produtores que fazem a rotação de cultura, ou seja, colheu a mandioca, que seja o mato, deixa o mato sair e o mato vai virar um grande adubo oleado, um adubo verde, e depois você faz a incorporação, você aumenta a fertilidade e se der mão ali jogar um fertilizante, seja ele orgânico ou não, o mandiocal agradece e muito. Curiosidade sobre a mandioca também é de que ela de certa forma, além de ter essa outra coisa que você fala, que vai se ramificar, o senhor já disse que é verdade e não é, depende da terra, depende de tantas outras coisas. Mas o que é legal é que ele é uma raiz que se aproveita tudo, né? Todo o processo da mandioca, ele é feito um outro produto, ou seja, é como se fosse um produto que se transformasse em vários, né? Sim, hoje a mandioca se aproveita praticamente de tudo, né? Nós hoje aproveitamos a parte aérea, que era muito subutilizada ou jogada fora, e fazemos uma ração de primeiro mundo. A folha da mandioca tem muita proteína. Sabendo utilizá-las, você tendo uma boa assessoria, uma boa consultoria técnica, você tem uma ração de primeiro mundo. A proteína equivalente aí a uma proteína como se fosse uma soja, aí, né? Uma folha muito palatável, desde que bem utilizada, porque ela tem um ácido que tem que se perder aí nesse processo. Nós temos que secar essa rama, essas folhas, para perder um ácido que é tóxico. E aí, você também, obviamente, o que as pessoas conhecem mais, que é a farinha, que acaba virando produto para vários outros, né? Hoje tem a cerveja também sendo produzida. Vindo aí. Ambev, inclusive, Polvilho, né? Então tá vindo aí a cerveja, né? O Geórgio está aí conduzindo, o Geórgio, colega nosso da Emater, junto com outros colegas. Está vindo aí o primeiro experimento de cerveja com mandioca. E já sabemos que vai ser um sucesso, né? E vem aí os outros produtos, né, nobres, a exemplo do polvilho. Sucesso como o Hulk fazendo um ataque lá. Não, ele me falou aqui no intervalo que não gosta muito de falar de futebol. É porque eu tenho que explicar isso aqui, gente. O Hulk é o jogador do Atlético, senão o pessoal já está pensando que é o Hulk que ficou forte, comeu mandioca e ficou forte. Que ele é meio forte, ele deve comer bastante mandioca lá, o jogador. Quanto mais da origem dele. Ele é nordestino, com certeza a alimentação dele deve ser a base também de mandioca. Agora, a alimentação pautada na mandioca, você percebe quando você está em um hospital, por exemplo, o que é servido ali é a base de mandioca, seja uma sopa, seja ali um purê e tudo mais. Essa riqueza de alimentação, ela já foi alvo de várias pesquisas de vocês ao longo dos anos e tudo mais, e cada vez mais vocês se surpreendem com a possibilidade, até mesmo com o que vai vir por aí com esse projeto aí, com essa turma toda. O que vai vir aí com essas novas vitaminas e tudo mais? É realmente um remédio da natureza, né? Sim, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, né, Fabiano? Quanta doença, né? Vamos lá. Cataratas aí. Nós temos casos de pessoas em média idade com cataratas. Aí vem a mandioca biofortificada, que tem o beta-caroteno, né? Vitamina A, que combate a catarata. Nós temos as mandiocas de colorações vermelhas arroxeadas, que são ricas em licopeno, que combatem até mesmo câncer. Então a mandioca tem um potencial enorme, inclusive também para combater preventivamente essas doenças que vêm alarmando aí, né? Vem incomodando muito a humanidade. Né? Para a gente caminhando aqui já para o finalzinho da nossa entrevista aqui no AgroB,
falar um pouquinho da economia, né? Como é que a mandioca, ela movimenta a economia em termos de agricultura, em termos de agronegócio? Hoje, a agricultura familiar fazendo uso, né, da rama, fazendo a plantação, mas também ela é utilizada por grandes empresas também, né? Como é que é esse processo, como é que você enxerga esse caminho da mandioca sendo cada vez mais um produto forte? É um negócio, mandioca é um grande negócio, né? Os produtos, os subprodutos da mandioca são excelentes negócios. Que o digam as farinhas. Pensam numa farinha colorida, Fabiano. Olha que coisa linda que vai ser. Mesmo a gente sabendo que ela é fotossensível, que ela vai perder um pouquinho, já tem experimentos que já sinalizam que produziu, ela é amarelinha ou vermelhinha ali, ela vai perder um pouquinho da cor. Mas pensa, mesmo que seja um pouquinho vermelha ou um pouquinho amarela, pensa sem aditivos, porque essas mandiocas, essas farinhas de mandiocas amarelas que a gente compra aí, são com corantes. Nós estamos falando da forma bem natural, com selo de qualidade, orgânico. Então eu vejo com bons olhos o que vem pela frente aí. E a farinha colorida, eu fico imaginando, né, como vai ficar bonito o prato também, além de nutritivo, né, sem essa questão toda. Eu imagino, farinha colorida orgânica. Você que está acompanhando em casa agora, pensando assim, vou fazer meu churrasco, vou fazer ali, colocar a farinha e vou colocar uma farinha colorida. Agora, o bom também é que aí a gente está colocando coisas que geralmente as pessoas estão mais acostumadas a saber que a farinha está ali na nossa alimentação e tudo. Mas a farinha também, a mandioca hoje, ela é utilizada também na composição de medicamentos, né? Ela está ali na confecção de comprimidos e tal. Ou seja, cada vez mais você tem uma possibilidade de um produto que ele, bem trabalhado, como vocês estão propondo, é sucesso na certa, né? Medicamentos, e olha lá, nós estamos falando, você citou aí pobreza, áreas, né, pessoas com um nível de qualidade um pouco inferior, não, bem inferior do que a gente, desnutrição, olha a mandioca fazendo o papel dela aí, olha a farinha da folha da mandioca para combater a desnutrição das crianças aí nas regiões mais pobres, não só do Brasil e do mundo inteiro, né? Por isso que na África ela é muito plantada, também em função disso, uma cultura de fácil adaptação, nós já conversamos sobre isso, com produtividades que variam em função da fertilidade do solo, mas elas se adaptam a qualquer tipo de solo. E aí vem a qualidade também proteica e medicamentosa dela. Então é uma planta, não foi à toa que a ONU escolheu, né, como a planta do século XXI, né, a cultura do século XXI. Né? É a cultura do século XXI e nesse momento a gente pode imaginar várias famílias que, felizmente, mas também infelizmente pelo quadro social, mas que se mantém exatamente ali, se ergue ali de forma a alimentar pela mandioca. Agora, o pequeno produtor, ele consegue escoar toda a mandioca que ele produz sem ter muita perda? Sim, a maioria da colheita, né, da produção, ela é facilmente escoada. É uma das culturas mais consumidas pelo mineiro e pelo brasileiro. Ela está na mesa do mineiro e do brasileiro. Se perde então. Muito pouco na roça. E o que a gente está querendo agora é trazer mais esse adendo, né? Uma mandioca que o público está apreciando. Eu falo por mim e pelos meus colegas. A gente, quando vai tomar uma cervejinha num bar, hoje nós preferimos, né, queremos ali uma mandioca amarela. Né? E nós já provamos, né, que, por A mais B, que ela é mais saborosa, é mais suculenta. Então, a tendência é da mandioca amarela, das mandiocas coloridas, aos poucos tomarem conta do mercado. Maravilha. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Fernando Tinoco, que é da Emater, diretor coordenador de agroecologia, e eu quero fazer um combinado aqui, lá para abril, maio, seja o Gerson Tom, seja o senhor, vamos tentar ver aqui, trazer o resultado um pouco dessa colheita lá. Podemos aqui no AgroB? Vamos para o campo, vamos fazer uma filmagem da colheita de algum produtor aqui perto de Belo Horizonte. Nós estamos com 9 produtores, 6 produtores aqui perto. Vamos combinar isso. Vamos combinar uma filmagem no dia da colheita. Vai ser muito legal. E degustar, fazer a degustação e fazer a comparação. Queremos a opinião de vocês também. A cerveja vai estar lá também? A cerveja de mandioca? Não vai ser orgânica, mas com certeza deve estar. Muitíssimo obrigado, viu, Fernando Tinoco? Por nada, é um prazer. E a gente vai encerrando aqui o nosso AgroB, agradecendo demais você que está aí com a gente no canal 527, Claro HD, no 9 Analógico também da Claro, e nosso canal no YouTube, o canal Viver Brasil. Até o próximo AgroB. Valeu!